Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. E Senhor Deus, esta palavra que o Senhor tem destinado a nós nesta noite, seja estendida a tantos quantos a ouvirem. E eu rogo por misericórdia em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja iluminando nossas mentes. E Pai, fala através do Teu servo, para que haja edificação de vidas. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. A meditação que eu desejo apresentar, que Deus tem colocado no meu coração, ela está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, e está no capítulo 6. Estou abrindo a palavra em Marcos, capítulo 6. E para estarmos meditando, a partir do versículo 30, isso vai até o versículo 52. Eu não vou ler todos esses versículos, vou mencionando, mas os irmãos abram a palavra de Deus e depois vão meditar na palavra de Deus nesse texto todo. Muito bem. Eu quero chamar a nossa atenção para uma expressão que está em todo esse texto, lá no versículo de número 50. Quando eu olho para o versículo 50 do capítulo 6, eu leio o seguinte: porque todos ouviram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus declara isso. Tende bom ânimo, não fique com medo, sou eu, não se apavore. É interessante que no versículo 34 desse texto, coloca os olhos aí no versículo 34, ele diz assim: e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Ovelhas que não tinham pastor. E Jesus olha para aquela multidão, e o Senhor Jesus se compadece. Qual era a ambiência quando Jesus disse isso? Muito bem, no capítulo 6 vai se relatando a partir do versículo de número 30, que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram tudo que tinha acontecido e feito com o que tinha ensinado. Jesus vinha ensinando os apóstolos, e os apóstolos saíram e eles viram as pessoas na situação em que elas estavam, e os apóstolos voltam e encontram com Jesus, e aí vem e relata para Jesus o que eles tinham feito com tudo que Jesus tinha ensinado para eles. E é interessante nós nos lembrarmos que estavam acontecendo coisas terríveis. Herodes havia mandado prender João Batista, e Herodiana, a mulher que era a mulher do irmão de Herodes, com quem Herodes estava vivendo, e que João Batista estava acusando Herodes de estar em pecado, porque ele tomou para ele a esposa do irmão dele. Manda então prender João Batista, e João Batista preso lá na masmorra. E então Herodiana apresenta-se numa festa, talvez o aniversário de Herodes, uma festa muito bonita, e a filha de Herodiana chega com toda aquela alegria, dançando e cantando, e chama a atenção de Herodes. E aí o que acontece? Herodes, maravilhado com aquela dança, ele diz para a filha de Herodiana: olha, me pede o presente que você quiser, até a metade do valor do reino. Já pensaram que presente? Coisa tremenda. E aí essa menina, uma jovenzinha, filha de Herodiana, ela conversa com a mãe, e aí ela chega para Herodes e diz assim: olha, eu quero
a cabeça de João Batista. Imagine que tristeza. E aí Herodes foi pego por uma situação que ele falou diante de todo mundo, ele prometeu, e ele chama o carrasco e manda matar João Batista, e traz na bandeja a cabeça de João Batista. E isso estava correndo por toda parte. Esse acontecido estava lá, e chegam os discípulos e falam para Jesus o que estava acontecendo, por onde ele andou, e eles estavam cansados, enfadados, com fome. Jesus também muito cansado, com fome, não conseguia nem dormir. E aí o texto maravilhoso, ele chega diante das ovelhas, muita gente ali, e ele declara: são como ovelhas sem pastor. Jesus cansado, os discípulos cansados, notícias terríveis estavam acontecendo. Ele olha para aquela pequena multidão: são como ovelhas sem pastor. É o versículo de número 34. E aí eu me lembro do Salmo 23. Lembra do Salmo 23? Nos 2 primeiros versículos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-vos faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. O Senhor como pastor, Jesus como pastor. Ele percebe que aquela multidão necessitava de socorro, e é por isso que estava ali aquela multidão. O Senhor Jesus, ele se compadece, apesar de cansado, faminto, com sono, e os discípulos ali também, e ele declara: são como ovelhas que não têm pastor. Queridos, olha para vocês, para o íntimo de cada um de vocês, olha para esse mundo que vive essa pandemia, olha para as pessoas que não conhecem Jesus, que não têm certeza nenhuma de estarem salvas. São pessoas que necessitam de um pastor, e o Senhor Jesus tem feito milagres no meio delas. Nós temos experimentado milagres em nossa vida cada dia, queridos. O fato de estarmos aqui agora, vivos, com saúde, desfrutando de paz, alegria, felicidade, contentamento, é um milagre, irmãos, no mundo que estamos vivendo. É o poder de Deus investido em nossa vida. Ele tem preservado toda a nossa condição de ser, porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor cuida das suas ovelhas. E Jesus olha para aquelas pessoas. Eu separei alguns pontos, e ele declara, e eu vejo isso no Salmo 23 e na declaração de Jesus: aquelas pessoas, elas não tinham proteção, elas tinham uma perseguição terrível sobre elas, elas estavam ali necessitadas, elas eram como ovelhas sem pastor e não estavam protegidas. Aquelas pessoas, faltava-lhes então a condição de uma proteção contra o pior inimigo que assediava a vida delas. E o pior inimigo que assediava a vida delas, e que assedia a vida de milhões hoje, é a morte espiritual. Elas estavam sem Jesus, elas estavam sem salvação, elas estavam debaixo dos aguilhões da morte, elas estavam mortas espiritualmente, elas precisavam de Jesus como bom pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. O Senhor estava ali, naquele instante, com todo o seu cansaço, com toda a sua condição de necessidade como ser humano que Ele se colocou para ser, para poder pagar o preço de nossos pecados. Cansado, com fome, com sono, e Ele olha e diz: são ovelhas que não têm pastor, são como ovelhas que não têm pastor. Terrível. Quando eu olho para o versículo 35 e 36, 35 e 36,
E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Por que eles estavam no lugar deserto? Por que eles não tinham pão para comer? Por que havia ali uma multidão reunida? É interessante, eu estava olhando aqui há pouco para o mar da Galileia. Olhando ali no mapa, eu estava vendo as cidades que estavam ao redor do mar da Galileia. E é interessante observar, aquele mar da Galileia, ele tem em torno de 21 quilômetros de circunferência. Não é bem circunferência, porque ele forma assim uma condição geográfica que não é bem redondinha não, mas para contornar eram 21 quilômetros aproximadamente. De um lado ao outro do mar da Galileia, 11 quilômetros aproximadamente. No entorno, no contorno do mar da Galileia, 10 cidades estavam lá e estão lá até hoje. E naquele contexto eu estava pesquisando sobre isso. Cada cidade daquela não tinha menos do que 15 mil habitantes. Cada cidade daquela. E se são 10 cidades, o Marco fez a conta agora mesmo, né? São 150 mil habitantes no entorno. E se são só 21 quilômetros, 150 mil pessoas, 10 cidades eram bem próximas. De um lado as montanhas, do outro lado uma planície, e ao lado da planície, no pé daquelas montanhas, e alguma cidade bem no alto de uma montanha, as cidades estavam ali, era gente por todo lado. E Jesus estava dizendo para os discípulos: vamos. E ele atravessa o mar, e ele quer ir para um lugar ermo, um lugar onde ele pudesse descansar. E ele vai passando, e a notícia correu por aquelas 10 cidades, e daqueles 150 mil habitantes aproximadamente, 5 mil habitantes, 5 mil pessoas daquelas cidades foram se juntando no caminho, e elas foram por um caminho, e Jesus foi atravessando o mar. E quando Jesus chega lá, e Jesus vence aquela distância pela água, ele chega lá, quando ele quer descansar, as pessoas estavam lá. Por isso que elas estavam no lugar ermo, por isso que elas estavam no lugar que não tinha nenhuma padaria, nenhuma vendinha, nenhum lugar para comprar pão. Era por isso que elas estavam lá, e elas precisavam de um pastor. Elas almejavam estarem sendo cuidadas, amparadas, nutridas espiritualmente. Elas não pensaram no alimento para o corpo, elas pensaram sim em Jesus, o proclamador de uma boa nova, salvífica, que estava realizando milagres tremendos, maravilhosos. Por isso elas estavam lá. E os discípulos, como vimos no versículo 35 e 36, olham agora preocupados. Uma pequena multidão estava lá em volta deles, e aquele povo com fome. E aquele povo precisava se alimentar, estava chegando a noite, já ia chegando o entardecer, e eles chegam para Jesus e dizem: ó Jesus, vamos mandar esse povo embora. Eles, pelo caminho aí, vão encontrar uma fazenda, algum lugar aí, e vão comprar alguma coisa para comer. E é interessante, quando a gente avalia aquela região era muito fértil, agora não é mais. Aquelas montanhas eram totalmente arborizadas, a planície era arborizada, e ali havia a plantação de todo tipo de alimento. Aliás, dali saía peixe que era transportado para Roma. Era uma região muito próspera nesses aspectos.
Então os discípulos não estavam muito errados, mas Jesus olha para eles e se compadece. E Jesus então, no versículo 37 e 38, ele declara assim, olha que coisa maravilhosa, ele declara: ele porém respondendo lhes disse: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Eu acredito que aqueles discípulos tremeram na base. O que eu quero dizer com tremeram na base? Eles não tinham tanta comida para dar para aquela multidão. E então, segue a palavra declarando, né? Eles, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães vocês têm? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando aquele menino com seu alforjezinho, e a mãe dele preocupou-se com aquele adolescente, devia ser um adolescente, que seguiu Jesus, queria porque queria conhecer Jesus. E a mãe preocupada, é a preocupação das mães, colocou lá 5 pães e 2 peixes para matar a fome do filhinho dela. E os discípulos vão lá e perguntam, e aí os discípulos descobrem e voltam: olha, tem só 5 pãozinhos e 2 peixinhos. E tinha 5.000 pessoas, irmãos, ali reunidos. 5.000 pessoas, era muita gente. E eles não estavam entendendo. Quando então chegamos no versículo 39 e 40, diz assim: e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. O Senhor Jesus, ele é organizado em tudo. E o Senhor Jesus deu a ordem: vão lá, organiza esse povo todo, organiza eles de 100 em 100, grupos de 100 em 100, de 50 em 50, manda sentar na relva. Senta aí, põe esse povo para sentar aí. E eu imagino aqueles discípulos, se eu estivesse lá, eu ia sentir o que eles sentiram. Eu ia ficar muito preocupado, e os discípulos ficaram muito preocupados. Então aí nós vemos a sequência no versículo 41 e 42. Ele diz assim: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partindo os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 pães por todos. Versículo 42: e todos comeram e ficaram fartos. Todos comeram, ficaram fartos. 5 pães, 2 peixes. Estava no alforjezinho daquele menino. Não devia ser pão grande, não. Pãozinho pequeno, comum. Não devia ser peixe muito grande, não. Peixe pequeno. Era o alimento daquela criança. E o Senhor pega aquele alimento, e ele levanta e olha para os céus, e abençoa, e começa a partir aquele pão. E parte, e parte, e parte, e parte, e parte, e parte. E os peixes, e quebra aqueles peixes, e reparte, e parte, e reparte, e parte, e reparte. E os discípulos começam a distribuir, e vai de 100 em 100, 100 sentados aqui, 100 ali, 100 ali, 5.000 pessoas. E eles todos comem e ficam satisfeitos. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo de conturbação. E a palavra nos declara que esse mundo jaz na mão do maligno. E mais ainda, a palavra ensina que o Deus desse século aí, nesse mundo aí fora, com letra minúscula, cega o entendimento deles para que eles não creiam na verdade. A verdade é que Jesus salva.
A verdade é que Jesus é o provedor, é o que transforma a vida e mantém vivo. O Senhor Jesus é o pastor que cuida das ovelhas. O Senhor Jesus é que alimenta espiritualmente e cuida da nossa despensa também. O poder do Senhor Jesus está agora emanando por toda parte, através de nós, irmãos. Está investido em você, está investido em mim. É o mesmo Jesus, é a mesma declaração. E é interessante observar que o Senhor Jesus, ele fez o milagre de uma maneira tal, não com mesquinharia, toma aqui uma fagulha do pão para você, outra para você, mas todos ficaram satisfeitos, comeram. E se eu for comer um filãozinho quando eu estou com fome, não é suficiente. Quantos você come, se você estiver com fome? E quantos peixes você vai comer, se você estiver com fome? E eles estavam com fome, eles comeram. E é interessante e maravilhosa a palavra que nos ensina, versículo 43 e 44, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Irmãos amados, eu quero destacar aqui que os milagres estão acontecendo, queridos. Você é um milagre. O Senhor tem cuidado da tua vida, não tem? Tem faltado comida na tua casa? Não tem faltado, não tem sobrado. De vez em quando até você não joga alguma coisa fora porque não conseguiu comer, tinha muito, sobrou lá. Não, realidade, você não tem ajudado pessoas que necessitam? O Senhor tem feito um milagre na nossa vida. Ele tem abastecido nossa despensa, Ele tem dado saúde, Ele tem dado alegria, segurança, paz, contentamento, júbilo. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco. E o maior de todos os milagres, Ele me tirou da perdição do pecado e me deu uma nova vida. Ele não fez isso com você também? E se Ele ainda não fez com você, é porque você não tomou posse de Jesus. É porque você não quis receber Jesus como seu único, suficiente Salvador, porque Ele está aí de mão estendida, Ele está te chamando. Que coisa maravilhosa é o derramar da graça do Senhor. Bem, aí acontece um milagre, e eu quero usar esse milagre para concluirmos, onde está implícita a palavra "tem de bom ânimo". Isso está a partir do versículo 45. Aí Jesus, o meu texto aqui, aliás, o texto sagrado declara, nesta versão, e logo, versículo 45, e logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco e passar adiante. Eles tinham que atravessar o mar da Galileia, cerca de 11 quilômetros. Se eles atravessassem na parte mais estreita, talvez 6, 7 quilômetros. E aí o Senhor Jesus, o texto é muito forte, manda no sentido de entrem no barco, e talvez o sentido é muito forte, dizendo obrigou-os, porque certamente eles não queriam deixar Jesus sozinho, eles queriam ficar ali com Jesus, mas Jesus, o texto declara que impeliu eles para irem, porque eles precisavam descansar, e Jesus os repele para dentro do barco, impulsiona para que eles entrem no barco, e eles vão atravessando, e Jesus dispensa toda aquela multidão, e a multidão estava sem fome, satisfeita, haviam sido alimentados, e a multidão vai embora. Aí o Senhor Jesus, ele vai orar, e ele sobe naqueles lugares mais altos ali da redondeza e começa a orar, e vai chegando a noite, o entardecer vai chegando, e ainda Jesus desce para a praia, a beirada do mar da Galileia. Eles estavam certamente na beira de montes,
Havia uma parte plana, onde essa multidão ficou e depois foi embora, e Jesus desce ali naquela parte plana, e Jesus olha no horizonte, e ele vê o barquinho lá no meio. Não sei qual era a distância. E ele percebe que os discípulos estão remando, e não conseguem vencer o vento. Uma tempestade estava acontecendo. E aí o Senhor Jesus, isso me maravilha, ele começa a andar sobre as águas. E ele andando sobre as águas, ele quer passar à frente do barco. E aí eu fico imaginando a posição daqueles discípulos, e eu me coloco na posição daqueles discípulos. O texto declara: sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele foi sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Já pararam para pensar? Aquele mar tinha tempestades, e havia muitos pescadores que tinham morrido lá em naufrágios. Então eles iam pescar, era um mar muito pescoso, ali tinha muito peixe, e os pescadores iam lá para pescar mesmo, e muitos pescadores morriam lá nos naufrágios. E estes que estavam lá, os discípulos, atravessando agora o mar, vendo Jesus vir andando sobre a água, ficaram pasmos. Talvez você ficasse também. Eu acho que ficariam, porque eles pensaram que era um fantasma. Imagina aqueles homens, servos do Senhor Jesus, gritando com medo do fantasma. Muitos estão agora com medo desse fantasma, a enfermidade que está por aí. Mas não é só essa enfermidade que está por aí. Há outras situações. Tem peste por todo lado. Tem fome espalhada por esse mundo afora, queridos. Tem situações terríveis que estão acontecendo. E tem muitas pessoas terrivelmente atormentadas, com medo mesmo, gritando de medo, apavoradas, brigando por causa desse medo, porque elas não têm entendimento sobre o poder de Jesus. Elas não entendem isso. E olha só o que diz o texto no versículo de número 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Irmãos, tem muitos crentes com o coração endurecido por aí. Infelizmente, tem muitos que servem ao Senhor Deus, que estão vivendo na incredulidade do poder de Deus, no derramar da graça cotidiana do Senhor, realizando milagre na vida das pessoas. Tem muita gente por aí andando apavorada, com muito medo, e estão vendo fantasmas, e o Senhor Jesus está lá com a mão estendida, e o Senhor Deus está declarando: eis que a minha mão não está encolhida a ponto de não poder salvar. E o Senhor Jesus chega para aqueles discípulos apavorados e diz assim: não fiquem com medo, sou eu que estou aqui. Tenham bom ânimo, sou eu que estou aqui. Eu tenho sentido a presença do Senhor Jesus toda manhã. Quando eu acordo, eu sinto a presença do Senhor Jesus. E eu sinto o Senhor Jesus dizendo para mim: tenha bom ânimo, Carlos. É mais um dia. A vitória será conquistada. Eu te darei. Não é minha força, não é pela minha condição pessoal, é o derramar da graça de Deus. Sabem, queridos, a palavra traz para nós nesta noite uma exortação: tenha bom ânimo.
Sou eu, disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo para nós nessa noite: tenha bom ânimo, sou eu, vocês são minhas ovelhas, eu tenho misericórdia para com vocês. Jesus está dizendo assim: as minhas misericórdias estão se renovando cada manhã na tua vida. Tenha bom ânimo, vá em frente, realize a obra que você está designado a você acontecer. Não fique pasmo, não fique apavorado, não perca o sono, não perca o apetite para se alimentar, não brigue com os familiares, não se afaste das pessoas que precisam ser socorridas. Tenha bom ânimo, sou eu que estou aqui com você. É Jesus declarando para nós: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos declarar isso: o Senhor é o meu pastor